Ok. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, todas juntas, com o mesmo coração, unidas em Jesus, para mais uma tarde de estudo dos ensinamentos do Mestre. Então, vamos dar início com a nossa prece de abertura, né? Como é costume, todos os trabalhos têm que ter uma prece. E eu vou pedir, então, a colaboração da nossa Solange, que nos encaminhe nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Solange. Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez reunidos, buscando o Teu Evangelho de amor. Rogamos, Mestre, que possa estar entre nós, como um dia prometeu que onde estivesse 2 ou mais reunidos em o Teu nome, Tu ali estarias. Pedimos a Tua presença sublime, meiga, amorosa, e que possa envolver os nossos corações no entendimento do Teu Evangelho de amor. Esteja conosco, Senhor, e permita-nos entender a Tua mensagem e que essa mensagem possa entrar fundo nos nossos corações, nos ajudando a transformar a nossa vida e aqueles que estão em volta de nós. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nesse capítulo, nós já estamos no item 16. É João Bordeaux, 1861. O 16, ele faz um chamamento. Ele chama as pessoas a que trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Olha que colocação mais linda. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. O que é trabalhar pelos pobres? O que é isso? O que a gente tem que fazer? Então, ele discrimina, ele separa, ele vai explicando, por exemplo, a mulher rica que não precisa se ocupar das tarefas do lar, das tarefas da casa, porque ela tem uma assessoria muito boa, então ela tem um tempo sobrando. Então, ele pede a essas mulheres com tempo de sobra e poder aquisitivo que trabalhem, que façam alguma coisa para agasalhar os coitadinhos que têm frio, ou para suprir a fome de quem tem falta de alimento. O agasalho é o principal ponto que ele mais fala para essas mulheres, e com suas mãos finas teçam tecidos deve ser tricô, crochê, né? Para agasalhar os que têm frio. E esse é um recadinho para as mulheres ricas. Para as operárias, aquelas jovens que trabalham em fábricas, em oficinas, né, que pouco tempo têm e pouco financeiro para poder comprar, para ajudar os coitadinhos. Então, ele dá a ideia, deve doar o seu tempo, o pouco tempo que lhe sobra, confeccionando trabalhos lucrativos ao necessitado. Elas façam alguma coisa de artesanato bonito, alguma coisa assim chamativa, que elas possam vender, lucrar e oferecer isso aos mais necessitados. Ela iria poder dar um sapato para quem está descalço, um alimento para quem está com fome, alguma coisa seria feita. Em seguida, ele fala das mulheres devotadas a Deus. Aí eu lembro da nossa turma da costura, né? Que estão lá costurando com as máquinas
e confeccionando tanto para o albergue, quanto para gestantes, quanto para os bebês, formando os enxovaizinhos. Então, usar as ágeis mãos na confecção de trabalhos rendosos. Ele pede para tomar cuidado com orgulho. Como nós ainda somos deficientes, né? Estamos num planeta de provas e expiações, e o orgulho faz parte dele, mesmo dentro de um trabalho abençoado, de um trabalho beneficente, existe a competitividade. Uma quer competir com a outra, né? Esperamos que no nosso grupo não exista isso. A competição, eu fiz mais, eu costurei mais, eu arrumei mais. Então, cuidado com isso, porque isso é o orgulho dando o ar de presença. Ele faz uma abordagem aos artistas. Olha que interessante. Artistas usaram a inteligência deles para o alívio aos infelizes. Usar a influência grande que eles têm na mídia, né, sobre a população, visando o bem ao próximo. Oferecer um tanto do que eles ganham por apresentação aos que necessitam. O exemplo ensina. Dar do vosso gênio, da vossa inspiração, do vosso coração. Todos podem fazer alguma coisa. Todos podem fazer alguma coisa em benefício do próximo. Se chegou ao nosso conhecimento que fulano está necessitado, nós temos que fazer alguma coisa por esse fulano, certo? Eu coloquei um negrito embaixo do 16, que é de André Luiz. Neiva, você apagou luz, acendeu luz, eu acho que você está muito no escuro agora. Está escuro? Dá para você ler? Dá para você ler o que está no negrito da folha? Dá para ler. Então, lê. O negrito... É para ler os itens da folha? Não, no número 16, embaixo da explicação, tem um negrito de André Luiz. É só isso que eu quero que você leia. Mas é o número 16 do Evangelho, lá no Evangelho? Não, na folha. Entendendo. Você achou, Solange? É para ler isso aqui, assim, mulher rica, é isso? Não, embaixo. Eu não sei o que. Embaixo está escrito, é necessária muita coragem, em letra grande, preta. Ai, meu Deus. Solange, lê. Não sei onde está. É necessária muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. André Luiz. Explica, Zorites. Desculpa. Desculpa, surpresa. Bom, para tudo a gente precisa de coragem. Em tudo. Em tudo. E muita renúncia. Essa renúncia significa, às vezes, você renunciar a algumas coisas suas para você poder fazer alguma coisa pelo próximo. Isso mesmo. Para auxiliar a quem nada compreende. Quer dizer, ser iluminada, ter essa iluminação interior, essa vontade de querer ajudar, de auxiliar, né? Para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Quer dizer, nós auxiliarmos aquelas criaturas que precisam entender, compreender, e que às vezes não entendem, mas temos que ser assim muito sutil, seja nas palavras, no ato de você doar alguma coisa material, oferecer alguma coisa que ela necessita. Aliás, você comentou isso na última aula, não foi? Não sei. Foi. O capítulo inteirinho é quase que os mesmos exemplos, as mesmas situações.
Neiva, agora você vai ler o Evangelho. Número 16 do Evangelho. Tá. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes, que, com o supérfluo de sua alegria, compre o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer, se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Lê, Solange. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapato àquele que anda descalço. Continua, Zoritz. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isso e vosso trabalho será abençoado. Tá bom, obrigada, Zoritz. Lurdinha. Lurdinha, liga o som. Vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, fazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Tá bom. Obrigada, Lurdinha. Maria José. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estarei bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao centuplo e que houverdes semeado em benefício neste mundo. Então, pessoal, a gente
pode, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer alimento, qualquer roupa, não vamos ficar pensando, guardando, essa roupa é tão linda, mas eu vou emagrecer para entrar nela. Não vai. A roupa vai ficando. Vai dando, porque acontece sempre quanto mais a gente dá, mais vem, mais recebe, e a gente vai transformando também. Não esqueçam de quem precisa. O outro item que nós vamos ver, 17, é sobre a piedade. Piedade. Piedade se refere à compaixão. É aquele sentimento que nos aproxima dos anjos. Grande irmã da caridade, precursora da caridade. É aquele sentimento que mexe com as entranhas do ser. Aquela misericórdia aqui de dentro que você olha o indivíduo e se põe no lugar dele e sente as dores, sente o padecimento, sente o que o indivíduo está precisando. Isso é piedade, é a gente sentir o que está acontecendo com o indivíduo. É a verdadeira caridade. Nunca sufocar esse sentimento que transmite ternura aos nossos corações. Nunca sufocar. Por que ele fala isso? É porque é um sentimento que apavora ao homem egoísta. Aquele que é egoísta, que só pensa nele, que só quer as coisas para ele não quer saber de dividir o que tem, de proporcionar alguma coisa a alguém. É só para ele. Então, a piedade apavora. Então, quando ele vê alguma coisa que vai mexer com ele, ele fica apavorado, ele cai fora. O levita e o sacerdote não mudaram de rua quando viram o coitado assaltado, só o bom samaritano que cuidou dele? Por que o levita e o sacerdote não cuidaram? Porque egoísmo, estavam com a cabeça em outro lugar e não queria saber de mudar. Então, a piedade, nossas lágrimas são anestésicas na dor moral do próximo. Na dor moral do próximo. Quando o próximo sente a honestidade das nossas lágrimas, ele se sente um pouco aliviado. Piedade bem sentida, bem nas entranhas do nosso ser, é puro amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, é renúncia. É deixar de fazer alguma coisa de interesse próprio para oferecer a quem está necessitando. A abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência. É isso que a piedade provoca. A piedade provoca um progresso espiritual, que para ela ser bem colocada, bem sentida, com humildade, com beneficência ao amor próximo, ao amor do próximo, o orgulho e o egoísmo não podem aparecer. Porque o orgulhoso e o egoísta não conseguem fazer com honestidade, com sinceridade, a piedade e o amor ao próximo. Então, é uma maneira da gente eliminar o orgulho e o egoísmo praticando a verdadeira caridade, a verdadeira piedade. Porque a beneficência, de um modo geral, é grande, é abrangente, mas para ela se tornar uma caridade, uma piedade, tem que entrar o sentimento dentro, o sentimento do coração, o sentir a necessidade do próximo. Isso é a verdadeira caridade. A tranquilidade baseada na indiferença culpável é igual ao mar morto. Aí o indivíduo viu o necessitado, virou as costas e foi embora. E ficou tranquilo, não quer nem saber. A consciência está lá, cutucando. Mar morto. O que tem no fundo do mar morto? Só podridão.
cheira mal. Ele está comparando ao Mar Morto a tranquilidade daquele que fez vista grossa à necessidade do indivíduo. Cuidado com a piedade falsa. A piedade falsa. Lamenta tanto o sofrimento alheio que acaba induzindo o necessitado ao desânimo, à falta de sorte e à desgraça. Quando exagera, ai, coitadinho de você, ai, Deus parece que não está olhando você, é verdade, quanta desgraça está caindo em cima de você. Em vez de ele animar, ele põe o indivíduo para baixo. Isso é piedade falsa. A verdadeira piedade é companheira, é amiga, dá a mão para o necessitado, está sempre pronta para ouvir e para fazer alguma coisa. Isso que ele nos fala sobre a piedade. Vamos ver o que Kardec coloca no Evangelho. É a Maria Dalva agora, 17. Carmen, eu estou tendo problema um pouquinho na audição, porque conforme de vez em quando corta, viu? De todas, deve ser na internet mesmo, tá bom? Mas já vou lendo. Agora cortou tudo, Maria Dalva. Deixar eu... Começa outra vez. Cortou tudo, Maria Dalva. Tá sem som, Maria Dalva. Tá bom, é que saí da reunião sem eu pedir, mas voltei. Agora me ouve? Tá, começa outra vez. Vou começar. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Tá bom? Bonito, né? Neiva, continua. O sentimento próprio para vos fazer progredir demanda do vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lobo fétido e a corrupção. Bom, obrigada. Solange.
Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compreensão será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Muito bom. E aí, alguma colocação de vocês? Está tudo quietinho? Algum episódio que vocês presenciaram? Carmen, assim, eu lendo essa questão da piedade, me tocou, assim, pelo menos assim, o que eu penso, né? Você me corrige se eu estiver errado, se eu estiver fazendo uma relação equivocada. Mas eu penso da piedade, ela ser... A verdadeira piedade, essa caridosa, é a gente se colocar no lugar do outro. Porque são situações diferentes. Hoje ele precisa, amanhã pode ser eu. Porque não é só no financeiro, né? É na questão de compreensão, de apoio, porque não é só o material. Quantas pessoas têm o material e precisam de um suporte moral, que precisa de um apoio, que precisa de um ombro, né, de entendimento? Então, é quando a gente é capaz de se colocar no lugar do outro, de entender o que ele está passando naquele momento, mesmo que transitório, eu acho que essa é a verdadeira piedade, né? Porque a piedade ela não pode vir da pena, né? De se sentir superior, que naquele momento é o outro. Isso é muito triste, é um sentimento que eu acho que ninguém quer. Né? Então, assim, eu acho que é bom a gente pensar sobre esse lado da piedade, ser aquela piedade de se colocar no lugar do outro, que é o entendimento, que é uma compreensão. Entendi. Tá certinho. Nós não podemos esquecer, principalmente nós, espíritas, né? Que já temos um certo conhecimento, uma certa evolução, uma certa sabedoria sobre as leis divinas, como elas funcionam. Nós não sabemos o que nós fomos. Nós não sabemos o que nós fizemos. Nós somos espíritos antigos. Já vivemos milênios e milênios e milênios. Estamos numa oportunidade nessa encarnação. Liga o ventilador para mim, por favor. Estamos tendo nessa encarnação uma oportunidade muito boa para nos redimir de situações que nós aprontamos no nosso passado. Vamos falar até delituoso, porque nós não conhecemos. Os 2 últimos livros do Divaldo, terminei de ler Em Rumo do Planeta de Regeneração, e agora estou lendo a Transição Planetária. Precisa ter estômago para ler. Ele é feroz. Então, ele mostra, estamos mergulhados inteirinho na lei de ação e reação. Ninguém escapa dessa lei. E nós não sabemos o que nós fomos. Nós não sabemos o que nossos maridos foram, o que nossos filhos foram. Então, por isso que, diante de qualquer situação que nos envolva, a gente tem que manter
por pior que seja a situação, o equilíbrio espiritual. Buscar o amor, buscar uma reação compatível com os ensinamentos do Mestre. É o consolador prometido, por isso que o Espiritismo é o consolador, porque ele nos orienta através da oração e da prece, que é a porta onde nosso anjo de guarda vai conversar conosco através da nossa consciência. A nossa consciência nos cutuca. Tem alguma coisa que não está bem, o que será? Entra em prece e pede para que seja aberta a situação e a gente entenda. Não vamos querer saber o que fomos no passado. Acho que nós não temos estrutura, mas nós podemos fazer uma semeadura maravilhosa para que a nossa colheita no amanhã possa ser muito, mas muito melhor do que a de hoje. Não vamos falar que a de hoje, para nós, está ruim, não está. Está excelente. Nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E olha, nós estamos aqui numa tecnologia avançada. Nós temos casa, nós temos cobertor, nós temos a despensa cheia, geladeira cheia, nós temos um marido que nos ama, uma família que nos ama. Então, nós temos condições de nos melhorar cada vez mais. Mas nós não sabemos o que fomos. Então, não deixar passar nenhuma oportunidade de fazer o bem, seja ela qual for. Seja ela qual for. Uma prece, uma oração, é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Fazer uma doação é o outro mínimo. Agora, vai visitar. É que a pandemia hoje em dia também está muito feia. É por isso que está tudo isso no planeta. Porque é uma revolução muito grande planetária que está acontecendo agora, até na parte física do planeta. Então, vamos fazer a nossa parte bem feita, tá? Vamos pensar bem, muita prece e oração nos nossos atos e atitudes. O outro item são os órfãos. Oh, meu Deus do céu. Aí pega fundo, né? Os órfãos. Quem fica sem mamãe, quem fica sem papai, quem nunca mais pode falar mamãe, quem nunca mais pode falar papai, por mais amor que tenha recebido dos adotivos. A não ser o recém-nascido, né, que não tem noção do que aconteceu. Mas o órfão, qualquer que seja o abandono, sempre é triste. Criança abandonada. Poderia ter sido nossa amada em vidas passadas. Já pensaram nisso? Acho que não é o caso de nenhuma de vocês de aparecer uma criança abandonada na vida de vocês, na presença de vocês no dia a dia, né? Mas se fosse o caso, é para pensar, será que ela já não foi minha em outras vidas e está de volta para eu pegar, para eu ajudar, para eu corrigir, para eu orientar? Nosso dever é o de procurar levá-la ao bom caminho. Nosso coração de pai deve minorar sua carência. Evitar ferir o coração de quem precisa. Queimar a mão do beneficiado, dar óbulos amargos. Evitar essa situação que nós vamos ver melhor no Evangelho. Esbanjar carícias, sorrisos, amizade. Todos os que sofrem têm o direito da nossa caridade. Uma das situações interessantes é como o nosso centro tem o albergue do lado, e
agora nós estamos separados, né, por causa da pandemia, mas muitos de nós entramos pelo caminho do albergado, pela porta do albergado. E muitos companheiros levantam o rosto, olham aquele olhar de 360 graus para não olhar o albergado, para não dar uma boa noite, para não dar um cumprimento. Gente, é o mínimo que a gente pode fazer, é olhar para eles e falar: boa noite, meu amigo, boa noite, meu irmão. E aí, vamos ter uma sopinha boa hoje, uma comidinha quente, uma palavrinha, um sorriso. Desce do salto e se coloca no lugar dele, como a Solange falou, a verdadeira piedade. Já pensou nós precisarmos de nos sustentar de uma caridade pública? Não deve ser fácil. A gente sabe que tem muito malandro, que tem muita gente que burla a honestidade, mas tem muita gente sofrida que necessita da caridade alheia. Bom, então, vamos ver o que o espírito familiar fala sobre os órfãos. A leitura parou. Quem que leu a última? Foi Solange? Então, é as Orites. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma, a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Carmen, se você me permitir, eu gostaria de contar um fato dentro da nossa família, há muitos anos. Essa criança, quando nasceu, logo depois a sua mãe teve eclâmpsia e ela faleceu, bebezinho. Só que ela foi criada com a avó paterna e a materna também dava muita presença. Quando ela atingiu a idade assim de 6 anos, mais ou menos, a avó era muito dedicada, uma professora excelente na escola, muito carinhosa, amava muito essa criança e mimava também bastante. Ela foi para a escola, era um colégio de freira, num certo período. E no primeiro dia de aula, a freira falou assim, hoje nós vamos falar de Deus. Aí ela levantou a mãozinha, depois ela contou para a avó, a freira, e disse, eu não gosto de Deus. Olha. Deus não é bom.
Olha, irmã, quando eu nasci, minha mãe faleceu e disseram depois para mim que ela foi para o céu. Olha lá. E eu fico procurando no céu, olhando para ver se vejo a minha mãe. Que céu, que Deus é esse? Depois, meu avô, que era logo depois, tão carinhoso, faz pouco tempo, irmã, levou meu avô e me disseram que ele foi para o céu. Eu fico procurando meu avô. Então, eu não gosto de Deus. Muito triste, né? Aí a avó dela pedia sempre a Deus que pudesse criá-la, pelo menos até ela atingir 18 anos. Porém, a avó teve um câncer e acabou falecendo. Ela estava com 17 anos. Ficou mais revoltada ainda com a... Sabe que sofrimento dessa criança. Eu não sei agora como ela está, perdi o contato, mas é muito triste. Eu fico lembrando dessa passagem dessa criança. E quantas que já passaram por isso, não é mesmo? Eu me fico perguntando, essa questão é muito delicada e eu acho muito errado, porque eu passei por isso. Eu sei. A psicóloga que estava nos cuidando disse que ela iria dar notícia do pai. As meninas já tinham perdido a mãe, que ela ia dar notícia do pai, porque quem dá a notícia, a menina fica, a criança fica com raiva. Então ela achava melhor ela, que não tinha vínculo nenhum de família, dar a notícia. Então, o papai foi para o céu. Deus levou o papai para ficar com a mamãe. Isso me preocupou, porque não era isso que eu queria falar. E depois, com o tempo, nós fomos fazendo evangelho, fomos explicando, fomos contando que Deus não é assim. Então, elas não têm essa ideia, essa visão. Mas a primeira colocação feita por uma psicóloga foi isso. A mamãe precisou, Deus precisou da mamãe, agora Deus está precisando do papai. Mas que Deus é esse? A nossa preocupação era justamente essa, de elas ficarem com raiva. Uma amiguinha delas, na época, eu lembro, uma amiguinha delas pediu para o pai, a filha do aquele que conserta carro. Ela pediu, papai, me arruma uma escada bem alta, bem alta e um facão, porque eu vou cortar o céu e vou buscar o pai da Mariana, o pai da Júlia. Ó, é complicado isso de falar. Foi para o céu, papai do céu levou. A gente precisa ter cuidados. E eu acho que a realidade mais certa é que somos espíritos encarnados, né? Viemos com uma missão e todos têm uma certa hora. Quando chega a hora, nós vamos. Não interessa os motivos, né? Então, foi mais ou menos por aí a nossa caminhada com as meninas. Mas acontece muito essa revolta dessa sua parente, né? É difícil isso daí. Bom, vamos lá. Bom, alguma colocação a mais? A Dalva está quieta hoje. Tem mais coisa ainda pela frente, Dalva. Você está explicando, a Zô deu o exemplo, eu só fico aqui pensando, estou elaborando, estou lembrando fatos e casos também. Faz pouco morreu a mãe a filha de um amigo, morreu de Covid, estava até no exterior, ficaram tudo doentes. Foi uma história bem trágica. Mora aí no teu condomínio, a tia da menina que morreu. E aí os filhos dela, né, eu lembrei porque o filho falou pro avô,
né, o filho da menina que tinha 40 anos, falou para o avô: eu nunca mais vou ver a mamãe. Sabe, assim, surpreso. O menino tem 8 anos, o outro tem 11, o outro tem 1, né? Eu nunca mais vou ver a mamãe, né? Foi assim como foi embora, né? Então, essa coisa, como é duro, né? Como é difícil essa coisa da orfandade que tem logo aqui no começo, que fala, e que você falou também aqui na sua anotação, né? É sempre triste, né? Qualquer que seja o abandono. Eu morro de dó. Eu falo, eu tenho uma pena, eu morro de dó mesmo, tenho piedade das crianças que ficam órfãs. Eu sei que é porque é o momento dos pais irem, né? Mas eu fico com muita pena. Sim, com certeza, Dalva. Mas é uma aprovação muito dolorida que elas pediram. Elas pediram para fazer isso. Agora, a certeza absoluta que o Espiritismo nos dá do reencontro, isso é uma alegria por dentro incalculável, né? Então, elas sabem que vão ter a oportunidade de estar novamente com a mãe, com o pai, com o meu filho, com a minha nora. Isso é maravilhoso, isso é uma realidade que é o Consolador prometido. Religião nenhuma nos dá essa fortaleza aqui de dentro. Isso nos torna fortes, nos torna que não é nunca mais, como você falou, acabou de falar, nunca mais eu vou ver minha mãe? Não, você vai encontrar com ela. E linda, bonita, do jeito que é a juventude, né? Mas é muito bom estudarmos o Espiritismo, porque ele nos traz... Porque se tudo isso que a gente está aprendendo não for a realidade, eu não sei, aí a gente afunda no poço, porque para mim é a realidade absoluta. Bom, vamos abrir a folhinha? Você sabe o que eu não... Gente, eu não sei o que eu coloquei. Está certo? É 166? Isso. Ah, então tá bom. Então tá bom. Porque eu tenho duas. Eu tirei uma do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografia de Antônio Badu e Filho. 166 está certo. Lourdinha, você vai lendo até eu falar para passar para Maria José, tá? Você lê assim na horizontal, toda essa horizontal. Está certo que sejas pobre de dinheiro, mas riqueza não é só moeda. Se não possuis bens materiais, usa o tesouro dos sentimentos para ajudar o próximo de alguma forma. Agasalho ou o calor de um abraço. Peça de roupa ou o carinho da atenção. Pão ou o alimento da esperança. Calçado ou a segurança da paz. Remédio ou o bálsamo da fé. Moradia ou o abrigo da bondade. Esmola ou a palavra de conforto. Doação ou o sorriso fraterno. A beneficência alivia a miséria. Contudo, a caridade é muito mais do que isso. Tendo ou não recursos materiais, aproveita a oportunidade do bem, certo de que o gesto de amor dirigido ao próximo é chama imperecível a iluminar-te o caminho. Muito bem. Agora aqui uma pergunta para vocês. A beneficência alivia a miséria, contudo a caridade é muito mais do que isso. Por quê? Quem que arrisca? Carmen, seria porque na caridade tem o sentimento, a doação, aquilo que vem de dentro, né, daquele que está doando para aquele que precisa, está necessitando. Não é só o bem material ou só aquela atenção ali na hora, porque o cara precisa.
né? Mas é aquilo que vem de dentro, é doação, é sentimento, né? É o entendimento do outro. Pensei nisso. É o segredo da receita. A beneficência pode ser feita por todos, mas a verdadeira caridade vem de dentro, com sentimento, entendendo o que o outro precisa. Muitas vezes a beneficência não entende o que o outro precisa, simplesmente faz, ainda bem que faz. Mas a verdadeira caridade sai daqui, com emoção. Essa é a diferença. Compaixão, 168. Maria José. Há momentos em que é difícil viver o sentimento de piedade. Entretanto, mesmo nessas ocasiões, não afogues o coração na mágoa, impedindo a compaixão pelos que te parecem merecedores de repulsa, mas estão no caminho do desastre e do sofrimento. O ladrão leva teus pertences, mas rouba a própria dignidade. O assassino te felicita a família, mas semeia a própria tristeza. O caluniador te perturba o sossego, mas envenena o próprio caminho. O chefe te persegue no serviço, mas cultiva o próprio tormento. O irmão te azucrina as horas, mas complica o próprio futuro. O marido te humilha com o desprezo, mas busca a própria dificuldade. A esposa te maltrata com exigências, mas deserta da própria paz. O companheiro te deixa só na luta, mas prepara a própria solidão. É mais fácil ter piedade de quem sofre do que por aquele que faz sofrer. Contudo, o seguidor do Evangelho deve buscar o modelo do Cristo, que se compadeceu dos fracos e dos doentes, mas não esqueceu a compaixão pelos algozes. E aí a nossa vibração também vai para... Liga o microfone, Lourdinha. Vai para os algozes, né? Para aqueles que fazem as dores. Esse é o maior amor que a gente possa ter. É o maior passo de piedade, de compaixão que a gente possa ter. Porque eles machucaram, eles feriram, mas eles não conhecem as leis de Deus. Eles são ignorantes das leis divinas. Eles não sabem a ação e reação que vai acontecer com eles. A reação que vai acontecer com eles. Então, essa é a maior piedade que deve ser feita. Compaixão. Muito linda essa mensagem. É parecida com a prece de Cerinto também. A outra é Chegue Antes, 167, Dalva. Opa! Chegue antes. Não confunda esmola com beneficências. Esmola apenas dá, desdenha, magoa, constrange, humilha, expõe, exclui, deprime, limita. Beneficência faz, abraça, alivia, liberta, reergue, disfarça, agrega, estimula, amplia. Qualquer auxílio é importante, mas não espere o necessitado cair em desespero. Esmola é a resposta ao grito de socorro. Beneficência é o socorro que chega antes. Com muito amor da caridade. Beneficência, eu botei uma letrinha a mais aí. Beneficência é o socorro que chega antes. Beneficência. É. Está errado? Não, está certo, eu que falei errado. Eu estava me corrigindo. É uma aula muito bonita essa daí, acho eu. É. Ô, Carmen, tem uma coisa que você anotou na outra folha, eu posso voltar um pouquinho? Na outra folha, quando falou de piedade, aí você pôs assim, cuidado com a piedade falsa. Lamenta tanto o sofrimento alheio que acaba induzindo o necessitado ao desânimo, à falta de sorte, à desgraça. E aqui nesse pedaço eu fiquei bem pensativo. Estava lembrando da minha mãe,
que trabalhou muitos anos na Arpron, né? Ela foi com o Dr. Silvio Bedinarski, uma das fundadoras da Arpron. Então, lá era proibido, assim, vamos dizer, entre aspas, os meninos falarem, é porque eu sou pobre, é porque eu isso. Não, é proibido falar aqui que é pobre, né? Aí explicava toda a questão de terem família, de terem um lugar que estavam todos estudando, estavam todos sendo tratados, estavam todos ali sendo qualificados. Então, essa coisa de botar para cima, né? Dentro de um escopo de verdade, porque tudo que se falava ali era verdadeiro. Eu acho isso bem interessante, porque quando a gente reforça aquilo que a pessoa tem de autopiedade, a gente bota mais para baixo ainda. Mais para baixo. Né? Eu achei muito bem lembrado isso aqui que você colocou. Porque às vezes a gente quer ser, como se diz, quando a gente quer dar apoio, às vezes a gente dá apoio errado, né? Porque vai ficar botando o cara para baixo quando ele já está. E esse chegue antes aqui também é maravilhoso, porque, sabe, não, às vezes a gente percebe que a coisa não está bem com a pessoa que nos procura, está precisando, às vezes a gente espera a corda esticar mais um pouquinho, né? Quando, se a gente acudir mais rapidamente, né? Dentro do que a gente pode, é claro, que seja com ação, seja com bens e tudo, a gente faz muito melhor, né? Aí a beneficência, é o socorro que chega antes. Era isso. Alguém mais? Então, posso falar? Fala. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: isso aprendi em família, que jamais destrua os sonhos de quem quer que seja. Se ela está projetando algum sonho de algum negócio, alguma coisa, não queira dizer, isso não vai dar certo, é melhor você mudar. Já destruímos. Ou então, jamais se diz para a pessoa, nossa, como você emagreceu. Ou então, puxa, como você engordou. Sabe? São palavras assim que ferem as pessoas. Puxa, como você está abatida. O que foi? Você está com olheiras. Já vi muita gente comentando isso, até comigo. Mas a gente tem que estar preparada, não é? Para ouvir isso e não se deixar abater. Pelo contrário, se a pessoa perguntar se acha que eu estou muito abatida, fala, por quê? Você está sentindo alguma coisa? O que foi? Eu, não. Então, me fale o que você está sentindo. Não é mesmo? Zorite, você acaba de falar que essas pessoas não têm conhecimento dos 10 mandamentos. Isso está nos 10 mandamentos. Não matarás e não furtarás. Não matar a vontade do outro, não matar o estímulo, o ânimo, não tirar do outro, não furtar do outro aquela vontade de crescer, aquela vontade de expandir, de ir em frente. É os 10 mandamentos. Que o não matar não é só tirar a vida, é tirar aquele almejo, aquele desejo de progredir, e isso faz muito bem para a pessoa, é um empurrão. Não furtarás a mesma coisa, furtar as ideias, furtar a disposição, aí ele cai na preguiça e na falta de vontade. Você vê como faz falta o conhecimento da parte religiosa na vida do indivíduo, eu acho. Os 10 mandamentos é fundamental e muitos nem lembram mais disso, nem cogitam mais, né? E é o primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, está os 10 mandamentos explicados. É importantíssimo. E não é certo, Dorites? Verdade. Verdade. Isso mesmo. Você ia terminar mais alguma coisa? Eu te cortei? Não, tudo bem. É mesmo? Não, tudo bem. Obrigada. Nada. Tudo bem. Podemos encerrar? Podemos. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos todas juntas e esperando que semana que vem possamos contar com vocês outra vez, né? Nessa gravação que vai para o
vai para o YouTube do Centro O Consolador, vocês encontram lá tudo o que se passou hoje à tarde. Um grande abraço, até semana que vem.